Olá, muito bom dia! Hoje é dia 25 de maio, sexta-feira, 6 horas da manhã. Eu sou Vera Vaz, aqui da cidade de Goiânia, na presença do Espírito de Deus, trazendo mais um pedacinho da palavra do Senhor. Uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento, vamos dizer assim. Queridos, é tempo. É tempo de se preocupar, é tempo de ouvir a palavra, é tempo de receber as orientações que vêm do trono do Senhor sobre as nossas vidas. É tempo de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de viver a verdade revelada. É tempo de abandonar os desejos da carne, é tempo de largar a sedução, o engano, a mentira, a prostituição, a banalidade e viver para Jesus Cristo. A porta é estreita, amados. A palavra de Deus me diz que a porta é estreita. O Senhor tem mandado avisos, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos chamado a atenção para as coisas que estão por vir. E nós precisamos, né, Graciele? Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Precisamos ser mais espirituais e menos carnais. Amém? Lá em João, capítulo 3, versículo 18, diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas que tenha a vida eterna. Queridos, se você ama, se você conhece, se você sabe quem é o Senhor Jesus, você precisa buscar a salvação. Você precisa, assim como eu, entender os propósitos de Deus. Que esse tempo aqui nesta terra, neste mundinho medíocre, é passageiro. Que nós estamos aqui temporariamente. E o que vai acontecer de nós? E o que será que vai acontecer com cada um de nós? Será que nós estamos aptos? Será que nós estamos prontos para receber a cura espiritual, a libertação, para sermos salvos? Ou será que nós vamos ficar, padecendo? Não alcançaremos o reino dos céus? Essa é uma pergunta que não quer calar. Amém? Hoje nós vamos trazer uma palavra começando com a exortação de Paulo a Timóteo. E o tema é fugindo das paixões do pecado. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 22, Paulo exorta Timóteo dizendo: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem a ajuda do Senhor. Paulo está falando, Timóteo, para de querer curtir a vida, de querer badalação, de querer sexo por sexo, de querer, satisfazer os desejos da carne. Para de viver uma vida de futilidade, de vazio, sem interesses em Deus. Ele está falando, fuja de tudo isso, porque tudo isso é mentira, tudo isso é engano. Benção, mainha! Um beijo! Glória a Deus! Fuja de tudo isso, Timóteo. Ele fala, você, assim como eu, precisa viver a paz, viver com fé, ter uma vida correta, junto com aqueles que têm o coração puro e pedem a ajuda do Senhor. E aí Paulo continua falando, dando um conselho, exortando Timóteo. Ele diz: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então aqui Paulo fala para Timóteo, para de ficar nessa loucura desenfreada aí de satisfazer os desejos da carne, e também não fique entrando em brigas, em contendas.
né? Foge, Timóteo, foge, fuja. Esse é o primeiro conselho de Paulo ao jovem amigo Timóteo. Fuja dos desejos da mocidade. Os desejos da mocidade que Paulo fala não está relacionado somente ao fato de um jovem se apaixonar ou gostar de uma outra pessoa. Ele fala dos desejos e das paixões carnais. A mocidade, amados, é conhecida como a fase do romantismo e da vitalidade. É nessa fase que os desejos e as paixões se afloram e, por isso, é preciso uma boa dose de temperança. Sabe qual que é essa temperança que eu falo? É o domínio próprio. Nós precisamos orientar os nossos filhos, os nossos netos sobre isso. Precisa haver domínio próprio. Nós precisamos ter um controle das nossas vidas. É necessário que todos nós tenhamos esse domínio próprio, mesmo na nossa idade. O desejo, ele vem e bate nas nossas portas, ele vem e chega pelo WhatsApp, os convites, as tentações, mas nós precisamos fugir dessa tolice que nos faz regredir. Paulo já tinha falado com Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Amados, para vencer as paixões carnais proibidas, nós precisamos empreender uma fuga necessária para que nós venhamos então a derrotar esse desejo pecaminoso, esse pecado de satisfazer os desejos da carne. O jovem José, lá o José do Egito, ele sabia que as paixões carnais que a mulher de Potifar nutria por ele, além de serem perigosas e proibidas, feriam a santidade de Deus e manchariam a sua vida moral. Sabe o que José fez? Ele fugiu da mulher de Potifar. Ele fugiu dessa paixão mentirosa, enganadora, dessa paixão que vem para destruir. Salomão também, o homem mais sábio que já existiu, ele nos aconselha dizendo: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Amados, o apóstolo Paulo volta, ele já havia nos aconselhado dizendo: foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vamos ver em outras palavras, aqui em 1 Coríntios, na linguagem traduzida. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Paulo nos exorta. O Senhor fala conosco nessa manhã. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz. Ao fugir do pecado, nós nos refugiamos em coisas sólidas. Por isso que o apóstolo Paulo aponta essas 4 virtudes: a justiça, a fé, o amor e a paz. Seguir a justiça é seguir as coisas corretas da vida. Justiça é tudo aquilo que é correto, que é justo e que é verdadeiro. É praticar o que é correto. A Bíblia diz que o Senhor ama o que segue a justiça. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor ama aquele que é justo, aquele que é verdadeiro e aquele que pratica o que é certo. Seguir a fé é seguir o sólido fundamento do Evangelho de Jesus Cristo, é seguir as orientações divinas, é seguir o que a Bíblia nos ensina e seguir o amor.
A paixão é passageira, porém o amor jamais acaba. Seguir o amor é se apoiar no que é duradouro. A paixão proibida de Aminon por Tamar durou pouco. Paixão causa dor, causa sofrimento e muitas vezes causa ou a morte física ou a morte da alma. Salomão, ele fala que é melhor um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Assim diz o apóstolo, o rei, Salomão. Salomão, ele disse, é melhor você comer um prato de hortaliças, de folhas, de legumes, de verduras, de legumes, aonde há amor, do que você comer um boi inteiro, aonde há ódio. Segue a paz, diz, é viver em harmonia. Seguir a paz é viver em harmonia com Deus e com o seu semelhante. O jovem precisa vencer a inquietação e a ansiedade. Precisa descansar em paz nas promessas do Senhor. A Bíblia afirma: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quem falou isso foi o rei Davi. Davi disse sabiamente que paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. E para esses que amam a lei do Senhor e que têm paz, não haverá tropeços, porque serão obedientes, porque vão caminhar na obediência. Amém? Precisamos meditar na palavra de Deus a fim de obter muita paz. Davi, lá no Salmo de número 119, lá no versículo 9, ele faz uma pergunta, ele fala: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta é: observando-o conforme a tua palavra. É observando a palavra de Deus que o jovem vence o pecado e encontra a justiça, a fé, o amor e a paz. Não só o jovem, mas eu e você, todos nós. Você que tem desejos de curtir incansavelmente e saciar os desejos da sua carne através das coisas do mundo, bebida, boates, coisas que filmes pornográficos, revistas pornográficas, vídeos. A palavra de Deus fala que para nos purificarmos, nós precisamos estar observando, ouvindo, vivendo a palavra de Deus. Só assim nós vamos vencer o pecado. E aí, vencendo esse pecado, nós vamos encontrar a justiça, a fé, o amor e a paz. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor e segue a paz. Amém, amados? Essa é a palavra que eu trago para a minha vida e para a sua vida nesta manhã de sexta-feira, dia 25 de maio. A palavra de Deus diz: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana. É tempo de abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. É tempo de sermos espirituais e não carnais. É tempo de nos voltarmos para a palavra de Deus. Vamos orar, Graciele Rodrigues Rosa. Vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela vida de cada um dos ouvintes da oração da manhã, pela Maria de Fátima, pelo Ney Vieira. Vamos orar pela vida das pessoas que estão lá em São Paulo, vivendo uma situação terrível. Vamos orar para as pessoas que não conhecem Jesus. Vamos pedir que essas pessoas venham a conhecer a palavra de Deus, a serem obedientes à palavra do Senhor. Ó Deus, Pai, amado, querido, nesta manhã eu, Vera Vaz, como tua filha e ministra da tua palavra, coloco diante de ti a vida da Graciele Rodrigues Rosa
expulsando todo espírito de depressão, todo espírito de pânico, todo espírito de tristeza, todo espírito de fraqueza, todo espírito de apatia. Vai, Espírito Santo de Deus, visitando a tua filha e renovando as forças físicas e espirituais dela. Vai tirando dela toda a apatia espiritual, assim eu te peço em nome de Jesus. Graciele, profetize sobre a sua vida. Deus fala que você precisa profetizar bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A restauração da sua saúde emocional, a restauração da sua saúde física, a sua alegria, a sua paz, o poder de Deus dentro da sua casa, atuando sobre os seus filhos, sobre o seu marido e sobre a sua vida. Abra a sua boca, mulher, para profetizar sobre a sua vida e pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se sentir fraca, porque Deus ele te fortalece nesta manhã. Pai, eu te apresento a vida da Maria de Fátima, pedindo que o Senhor vá de encontro com a vida dela, do Bruno, do Sebastião, do Guilherme, da empresa dela. Meu Deus, que seja o Senhor a prosperar, a enriquecer, a dar sabedoria, a dar estratégias. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a vida do Ney Vieira, lá de Campos de Júlio, de Mato Grosso, pedindo que seja o Senhor, meu Deus, a operar milagres em todas as áreas da vida dele. Pai, que seja devolvido e colocado nas mãos dele aquilo que é dele. Que Satanás tem tentado roubar a paz, a saúde, a alegria do teu filho, mas Satanás é destituído pelo poder do nome de Jesus nesta manhã, sem ter nenhuma autoridade sobre a vida do Ney Vieira. Ney, pelo poder que há no nome de Jesus, receba as promessas do Senhor, o cumprimento das promessas do Senhor sobre a sua vida. E que todo mal, todo espírito de roubo, todo espírito de fracasso, de derrota, todo espírito de opressão saia da sua vida em nome de Jesus. Serão envergonhados e humilhados aqueles que têm se levantado contra a tua vida e serão abençoados aqueles que te abençoarem. Meu Deus, eu te apresento a vida da minha filha Helena, a vida do Ivo e peço que o Senhor os conduza em segurança, livrando-os de todo mal. Que 1000 caiam ao lado, 10.000 à direita, mas que eles não venham a ser atingidos nem mesmo por uma folha seca. Liberta-os da opressão, liberta-os da guerra, liberta-os da dificuldade, liberta da resistência, liberta, meu Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. Eu consagro a vida da Helena e do Ivo ao teu filho Jesus, pedindo ao teu Espírito que esteja cuidando deles, blindando eles e revestindo eles. Te apresento a vida do papai, da mamãe, do tio Dadade, da tia Marta, a minha vida, pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos prospere, que o Senhor faça que nós venhamos a ser abençoados, canal de bênção para que nós venhamos abençoar. Coloco diante de ti a vida da Nayara Alves Leite, da Naira, pedindo que o Senhor habite poderosamente e faça milagres na vida profissional delas e financeira. Te apresento a vida do Gil, do pastor Gil, do pastor Ari, do pastor Joilson, do pastor André, do pastor Wagner, do pastor Edemundo Dias. Te apresento a vida do pastor Antônio Carlos Junqueira e de todos, do pastor Firmino, de todos aqueles que eu conheço. Que seja o Senhor a usar os teus filhos, os teus profetas e a dar discernimento espiritual e poder espiritual para eles. Assim eu, Vera Vaz, oro em nome de Jesus. Bom dia, Gil! Você está chegando e eu estou saindo. São 6h20. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele abraço e falo para você, segura essa saudade, menino, segura essa saudade, menina. Segunda-feira, às 6h da manhã, eu estarei aqui. Onofre Neto, um beijo dentro do seu coração. O Onofre que está vivendo aí uma fase linda na vida dele, eu te abençoo. Declaro o poder de Deus sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida. Muita luz, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita comunhão, porque você merece. Um abraço a todos vocês, ouvintes da oração da manhã, e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.